Consciência Vlog BR. Olá galera, essa aqui é a segunda parte do meu vídeo resposta, que tem uma abordagem abolicionista ao vídeo pró-experimentação animal de Yuri Greco, lá do canal Eu Ateu. Aí vamos continuando a partir da parte em que ele fala sobre a existência de sofrimento em pesquisas in vivo, outro nome que se dá à experimentação animal. Aí ele já começa sendo bem reducionista. Aí ele comete a chamada falácia de composição, que é tirar conclusões sobre um todo a partir das propriedades de só uma parte ou exceção. Isso porque ele fala especificamente de dois modelos animais de pesquisa. Primeiro, o que ele chama modelo animal de chapa quente, usado em teste de substâncias analgésicas. Nesse modelo, segundo ele, o máximo de sofrimento que se causa ao animal é um desconforto nas patas, por causa do aquecimento gradual da chapa, em que o roedor para devagar por cima da chapa e começa a lamber as patinhas, porque a chapa ficou relativamente quente, aí o ratinho começa a sentir o incômodo nas patas, né? Se bem que, segundo ele, não é algo realmente doloroso, queimante. Aí o animal é retirado da chapa alguns segundos depois que começa a lamber as patinhas. Aí cada substância candidata ao analgésico é testada no grupo teste de animais, que tem o grupo teste e o grupo controle sempre. E as substâncias que dão certo permitem que o animal fique lá na chapa, mesmo com a temperatura aumentando, sem ele ter que parar e lamber as patinhas. Aí em seguida, Yuri fala da cirurgia estereotáxica, que enfia eletrodos em todo o corpo dos camundongos, incluindo no crânio, lhes dando anestesia prévia e depois da operação fornecendo uma renca de drogas, antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos. Aí diz Yuri que os animais não sentem dor no processo, e assim podem ser testados em experimentos envolvendo o sono fisiológico, que é o sono normal. E segundo ele, o sentimento da dor iria atrapalhar o sono do animal. O animal nem ia conseguir dormir sentindo dor constantemente. A gente já vê que é uma experiência bem invasiva, que viola mesmo o corpo do animal. Viola totalmente a propriedade exclusiva do animal sobre o seu próprio corpo, um dos direitos animais básicos. Daí dessas duas experiências, Yuri tira uma conclusão falaciosa, que eu disse, a falácia de composição, que por causa de dois tipos específicos de experiência em vivo, simplesmente não existe sofrimento explícito em nenhuma experiência de vivissecção. Isso contradiz, aliás, uma boa parte do universo de experiências animais, muitas das quais podem ser vistas em resumos na categoria de postagem chamada Tortura em Nome da Ciência, lá no meu blog, Consciência Blog BR. E muitas dessas pesquisas que eu resumi ao longo dos últimos meses, os animais são induzidos a sofrer câncer com metástase, são entorpecidos com drogas ilegais, incluindo crack e cocaína, eu já vi caso. São torturados com choques elétricos, muitas vezes em testes sobre medo, vê só. E também são induzidos a algumas doenças que encurtam muito a vida do animal e lhes causam sofrimento. Isso porque eu só citei alguns exemplos. Muita coisa pode ser vista lá no meu blog, nessa categoria, Tortura em Nome da Ciência. Tá aqui o link na descrição dessa segunda parte. E aliás, Yuri cita brevemente outros tipos de experimentos: privação de sono, antidepressivos e ansiolíticos. Ou seja, respectivamente, os animais são privados de sono por vários dias seguidos, nos antidepressivos são induzidos a quadros de depressão, e nos ansiolíticos, induzidos a quadros de ansiedade. Pelo que se pode deduzir. Mas aí Yuri não descreve essas experiências. Ele não diz assim, o que consiste, essa experiência não causa dor, porque isso. Não causa sofrimento, porque isso. Ele não diz. Ele não passa a conclusão de que esses três tipos de experiência, privação de sono, antidepressivo e ansiolítico, não causariam sofrimento. E agora, o mais chocante, que eu tenho prometido falar na primeira parte desse vídeo resposta. Yuri fala algo que nem eu mesmo, que eu já tenho um bom entendimento assim de direitos animais, sabia ainda. Ele fala que o massacre de animais em laboratórios é regra mata geral por motivos de biossegurança. Todas as cobaias são mortas, sacrificadas, depois das pesquisas em que elas foram exploradas. Não sobrevive nenhuma, mata geral. Isso porque, segundo Yuri, para não haver risco de propagar epidemias ou mesmo pandemias, por causa de doenças que os vivisseccionistas enfiaram nos animais, contaminaram os animais. E aí, curioso, é que eu só me lembro daquele final bem tenebroso de Planeta dos Macacos A Origem, lá de César. Não, muito massa. E que, assim, porque uma pessoa pegou uma doença fatal lá, incurável, no laboratório, por um erro que cometeram lá, acabou vazando o medicamento que estava em teste pro cara. Por causa de uma pessoa, a humanidade toda, ou quase toda, acabou exterminada com essa doença. Isso daria
passo a Era de Prevalência dos Macacos, talvez algum próximo filme da sequência O Planeta dos Macacos, a sequência atual, que ele vai ver, o que faço questão de ver. Aí enfim eu vejo nesse caso que vivissecção é um negócio mais perigoso para os seres humanos que se imagina, viu? Aí por isso é que os ditos comitês de ética, bota aspas de novo em ética, um monte de aspas, são tão rigorosos. Aí para evitar isso o quê? Para evitar o desperdício de recursos animais. Yuri não falou o termo recursos animais, mas eu falo porque para os pesquisadores envolvidos com os testes com cobaias, os animais não humanos, eles não passam de meros recursos, de meros objetos a serem usados, a serem explorados e em seguida descartados. Eu presto meu sincero agradecimento a Yuri, valeu Yuri, porque ele fez pessoas como eu e tantos outros abolicionistas serem ainda mais contra pesquisas em animais. Depois que Yuri falou esse vídeo, eu sou muito mais veementemente contra a vivissecção do que era há pouco tempo atrás. Aí adiante, Yuri fala que não existem substitutos para a vivissecção hoje em dia. Beleza, nesse caso ele está certo, infelizmente. Porque infelizmente não haveria como proibir experimentos em animais não humanos nesse exato momento, ou mesmo nos próximos anos. Porque infelizmente não existem métodos substitutos ainda. Os testes in silico, que são em simulação de computador, ou in vitro, com culturas celulares, ainda tem uma eficácia limitada, são apenas complementares hoje em dia, como o Yuri bota mais adiante no vídeo dele. Mas isso não quer dizer que nunca vai existir um modelo de pesquisa superior à experimentação animal no futuro. Isso dependendo do interesse da comunidade científica, se ela enfim reconhecer os animais não humanos como sujeitos de direito, e se esforçar bastante para desenvolver no mais logo possível métodos substitutos tão disciplinarmente abrangentes quanto os testes em vivo, que abrangem todas as disciplinas da biologia experimental atualmente, e com menores margens de erro que a vivissecção, vai existir sim no futuro uma ciência biológica experimental livre da escravidão animal. Aí finalmente vão poder dizer que os animais estão libertos dessa ciência escravocrata. Sim, adiante, Yuri fala uma coisa que me pegou de jeito. Não por me deixar sem argumentos. Aliás, nada do que ele botou lá me deixou sem argumentos. Mas na verdade porque ele me fez sentir como se tivesse caído pra trás. Tipo aqueles desenhos, aqueles animes. Tem um personagem lá, fala uma besteira e todo mundo cai de costas no chão e de perna pro ar. Quem é otaku, quem assiste anime, sabe o que eu tô falando. Isso foi na hora que ele começou a falar da Foundation for Biomedical Research, que eu abreviei aqui como FBR, que em português é Fundação pela Pesquisa Biomédica. Isso porque ele tinha acabado de falar, como eu disse agora, da inexistência de substitutos completos à vivissecção atualmente. Ele seguiu a fala pro assunto da FBR de um jeito assim que eu fiquei na hora esperançoso, assim, queria falar que essa entidade, a FBR, vinha promovendo assim o estudo e desenvolvimento de métodos, de modelos substitutos de pesquisa. Eu fiquei meio contente do negócio, mas quando ele fala, a verdade que Yuri fala é que a FBR, ela faz justamente lobby para divulgar a vivissecção e tentar justificar porque é necessário explorar animais em laboratórios. Mas aí eu pergunto a Yuri, será que a FBR justifica moralmente, com base na valoração moral de cada ser senciente, porque seria ético e aceitável explorar e matar cobaias, mas não seres humanos? Será que a FBR fala explicitamente que animais não humanos são seres realmente inferiores aos humanos, objetivamente inferiores aos humanos, e por isso eles podem ser escravizados e privados de seus interesses sencientes mais básicos e em seguida exterminados? Será que a FBR fala isso também? Aí eu convido o Yuri a responder. Se ele responder, massa, eu vou lá ler o artigo da FBR. Eu aproveito e mostro pra galera, seja através de um vídeo ou de um artigo escrito, que absurdo eles defendem. Daí em seguida, Yuri retoma sobre a piada dos chamados comitês de ética, novamente um monte de aspas lá na palavrinha ética. Aí ele fala do 3R, Replace, Reduce, Refine, ou substituir, reduzir, refinar. Embora não cite explicitamente a sigla 3R. Aí ele fala dos 3 compromissos dos comitês de ética e das legislações de regulamentação de experimentação animal da maioria dos países. Ele troca um pouquinho a ordem do Replace, Reduce, Refine, mas a ordem dos fatores não altera o produto. O primeiro compromisso é reduzir ao máximo o número do que Yuri chama de forma altamente especista de espécies superiores, que seriam os primatas não humanos, os cães e os gatos. Aí eu pergunto, esse termo espécies superiores seria por causa da estatura de cães, gatos, porcos, coelhos,
primatas não humanos, etc. Seria por causa da estatura, que eles são maiores do que camundongos e ratos, logo superiores, ou simplesmente porque esses animais são considerados menos inferiores moralmente do que ratos e camundongos. Porque uma das premissas do pensamento especista, seguido por Yuri, deixe-se claro, é que há uma pirâmide de consideração moral entre os animais, cujo topo seria o ser humano. A primeira camada inferior seriam cães, gatos, primatas não humanos e outros animais carismáticos, tipo mico-leão. Mico-leão é um primata não humano também, né? E a base seriam todos aqueles animais que atualmente são explorados na pecuária, na pesca e também os roedores, escravos dos centros de pesquisa, dos laboratórios, entre tantos outros animais. O segundo compromisso é substituir os modelos animais por modelos alternativos sempre que possível. Eu falei agora há pouquinho sobre a substituição futura, que depende muito do interesse da comunidade científica e também de sua futura postura ética. Mas tem um ponto que eu considero alarmante na fala de Yuri nessa parte. Ele confessa assim que o respeito aos animais está muito longe de ser sequer um motivo para essa substituição. Segundo Yuri, há uma preocupação em substituir o chamado modelo animal por modelos alternativos, não em respeito aos animais, não para evitar matá-los desnecessariamente, mesmo pelos parâmetros bem-estaristas, mas sim porque é caro e trabalhoso manter biotérios e fabricar linhagens tão específicas de cobaias. Aliás, Yuri fala em vários momentos sobre seleção de linhagens, reprodução, a produção de linhagens de animais com variedades bem específicas que facilitam o trabalho do pesquisador. Isso só me remete a uma linha industrial de produção. Cada linhagem de animal é equivalente a uma marca de um produto. Ou seja, um animal de determinada linhagem é quase como se fosse um produto de uma marca ou uma variedade, uma opção adequada para aquele cientista. É quase isso, ao meu ver. Ou seja, até para substituir a experimentação animal, são usadas justificativas antropocêntricas que excluem a consideração moral dos animais. Aí terceiro, a piada bem-estarista. Manter as condições desses animais as melhores condições possíveis, desde seu nascimento até a hora de sua morte. Aí eu não chamo a imposição de uma vida de prisão perpétua de melhores condições possíveis. Tom Ringa já chamava isso de dito desconexo, em que uma palavra tem seu significado distorcido para atender a interesses de algumas categorias de profissionais, por exemplo, tipo os cientistas que trabalham com vivissecção. Simplesmente isso é uma piada. Certo, a segunda parte termina por aqui. Para o vídeo não ficar muito grande, já está ficando grande que só agora. E agora na próxima parte, que vai ser a última, eu vou falar do trecho que ele cita e refuta os mitos sobre experimentação animal e também sobre os centros de pesquisa clandestinos. Então, vamos lá para a próxima parte.